Olá, meu nome é Sérgio Augusto Lodge e hoje eu vou apresentar o meu projeto avaliativo, que é um sistema CRUD de catálogo de jogos, essa foi a minha escolha. O sistema foi desenvolvido usando o Node.js e o Express no back-end, o MySQL como o nosso banco de dados e o HTML e o CSS, também o JavaScript puro no front-end. Eu vou mostrar desde o banco de dados, depois o código e demonstrar também as operações aqui do nosso sistema, que são criar, listar, editar e excluir. Então, gente, depois de ter passado aqui e visto as tabelas, vamos puxar aqui para fazer um teste. Select from CRUD Game Games. Então aqui a gente viu que já tem listado o Zelda, o FIFA 24, o Minecraft. E entendemos também as tabelas aqui, né? O ID, o nome, o custo, a categoria e quando foi criada. Então, aqui no código, eu abri ele aqui no Visual Studio. Começando pelo server, que é onde toca tudo, onde inicia tudo. Na primeira linha a gente importa o Express, que é o framework responsável pelo servidor da web, né? Na linha 2 o CORS, que permite que o front-end converse com o back-end sem bloqueios de segurança do navegador ou qualquer outro tipo de erro. Então, pulando aqui para o VS Studio, aqui a gente apresenta o código. Eu comecei pelo server JS, que é onde inicia tudo, é onde é o pontapé inicial. Na linha 1 a gente importa o Express, que é o framework responsável pelo servidor da web. Na linha 2 a gente importa o CORS, que permite que o front-end converse com o back-end sem bloqueios de segurança ou qualquer erro do tipo. Então, mais para baixo a gente configura o Express de novo e muda ele para o formato padrão que o front-end usa para mandar as informações. A gente define também as rotas da API. Começam com API e aqui o servidor serve os arquivos da pasta public, que é onde está o nosso HTML. E por fim, o servidor fica escutando na porta 3000. Então, aqui nas configurações, no db.js, esse arquivo cuida da conexão com o banco de dados, né, no MySQL. Eu uso o MySQL 2, que é a biblioteca do Node.js, para se comunicar com o MySQL. Em vez da gente criar uma conexão simples, eu uso um pool de conexões. Isso significa que o sistema mantém várias conexões abertas e elas são reutilizáveis, o que é uma prática boa para aplicações web, digamos assim, porque várias pessoas podem usar o sistema ao mesmo tempo. As informações de acesso, como usuário e senha, elas vêm do arquivo .env. Isso é a prática de segurança, né? Para não deixar a senha exposta diretamente no código. E no final o sistema testa a conexão e mostra no terminal se ele conseguiu conectar ou não. Então aqui nos Game Routes a gente mostra as rotas da API REST, né? Cada linha define um caminho e qual função vai ser chamada quando esse caminho for acessado. Aqui tem o post. Em /games ele chama a função de criar um jogo. Get, que em games também é a lista de todos os jogos.
o getting games ID. Esse ID é um parâmetro dinâmico, né? Se você passa o número do jogo na URL, busca um jogo em específico, sistema de pesquisa. Putting games também, ele atualiza um jogo existente. E o delete remove o jogo. E esse padrão de organizar a API com esses métodos HTTP se chama REST, né? E é o mais usado no mercado. Então aqui a gente fala dos controladores do jogo, né? Game Controller, que é o mais importante, digamos assim. A primeira função é o Create Game, que é para cadastrar um jogo novo, né? Ela pega os dados que vieram lá do nosso formulário, o nome, preço e a categoria, e primeiro valida se eles estão preenchidos, e depois executa o insert no banco de dados usando o SQL. Os pontos de interrogação aqui são uma proteção contra SQL injection, que é um tipo de ataque, né, onde alguém tenta inserir o código malicioso nos campos. E o MySQL2 substitui esses pontos pelos valores reais de forma segura. Ou seja, no final ela retorna o jogo criado com ID que o banco gerou automaticamente. Temos também a função do getGame aqui, que ela lista todos os jogos, verifica se o usuário mandou um termo de busca na URL, e se ele mandou, ela adiciona um where na query SQL usando like, faz uma busca parcial, ou seja, se você digitar ação, ele encontra tudo que contém essa palavra no nome ou na categoria. E os sinais da porcentagem em volta do termo são o coringa do SQL, que significa qualquer coisa antes ou depois, né? Aqui a gente tem a função update também, que ele recebe o ID do jogo pela URL e os novos dados pelo campo da requisição. Então ela executa um update no banco apenas no registro que tem aquele ID específico, né? Se as linhas afetadas for zero, significa que esse ID não existe no banco e que ela retorna um erro 404. Na função delete, que é para remover um jogo, né? Ele recebe a ID pela URL também e executa um delete no banco, naquele registro específico, né? Também verifica se o ID existia antes de tentar deletar, retornando ao mesmo erro 404 se ele não encontrar nada. Depois a gente tem aqui o arquivo public. Vamos entrar no script.js para dar uma olhada aqui. O front-end em JavaScript puro, sem frameworks. A função loadGames, ela usa o fetch, que é uma função nativa do navegador, né? E é para fazer requisições HTTP. Ela chama a API do backend e recebe a lista de jogos em JSON. Depois renderiza na tabela da página, ou seja, o formulário detecta se tem um ID preenchido. Se ele tiver, ele faz um put para editar. Se não tiver, ele faz um post para criar. O campo de busca chama o loadGames automaticamente quando o usuário digita, ou seja, sem precisar apertar nenhum botão. Então agora eu vou mostrar o nosso sistema na prática. Nosso sistema funcionando. Tem aqui também o NPM que eu configurei antes para conectar com o banco de dados. Tá aqui o... Então agora eu vou dar um exemplo do joguinho funcionando. Vocês podem ver os que estavam lá. Eu já gravei antes um exemplo, por isso que mudou o ID dele aqui. Eu tinha gravado, mas não gravou. Então eu vou mostrar novamente. Aqui vocês podem ver os que já estão disponíveis, o UFC 26, Minecraft, FIFA 24, por exemplo, o preço, a categoria e as ações. A gente consegue editar clicando em editar. Ele sobe aqui para cima o nome do jogo, preço e futebol. Se quisesse trocar o nome, o preço e a categoria também eu consigo trocar. Vou dar um atualizar. Ele atualizou na hora. Beleza?
Se eu quiser excluir, eu também consigo. Ele pede se eu vou excluir mesmo esse jogo. Sumiu. Aqui é a busca por nome. Pode ver que se eu for digitando, ele já busca sozinho. Então é aquilo que a gente falou. Não precisa dar um Enter ou clicar em nada para ele buscar. E a gente consegue cadastrar um novo jogo também. Vou colocar aqui Mario Kart, qualquer coisa. R$ 20. Aventura. Dou um salvar. Ele já apareceu aqui o Mario Kart. R$ 20 e aventura. Vamos colocar mais um. Qualquer coisa, só de exemplo que eu tô colocando. R$ 450. Luta. Salvar. E aqui tá o nosso WWE. O que a gente colocar, ele separa conforme nosso sisteminha. Aqui a gente pode perceber que ó, o formulário faz a requisição, né, do post lá, como a gente viu. Ele faz a requisição para a API e ela insere o registro no banco e retorna o jogo criado. Por isso ele aparece na busca. Para fazer uma alteração é o update que funciona lá. Para editar a gente clica no botão editar. Os dados preenchem o formulário automaticamente. Quando a gente troca o preço e aperta em finalizar, o sistema faz a requisição PUT para a API. Passa o ID do jogo e o banco atualiza o registro. E o preço é atualizado na lista. Sendo assim, é isso. Então era isso. Esse é o nosso sistema. Ele implementou as 4 operações do Grid de forma completa, com o nosso back-end, né, em Node, o Express, o banco de dados com SQL, front-end em HTML e CSS, e o JavaScript também. Muito obrigado. E era isso. Essa foi a minha apresentação.